Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa novo do amor sobrenatural de Deus, o programa 149. O programa 440 e pico, por a graça do Espírito Santo. Um programa produzido em 3 idiomas: espanhol, português e inglês. Hoje é um programa muito especial, porque hoje é um programa onde o Espírito Santo nos fala da justiça de Deus. Nos fala verdadeiramente nos momentos difíceis da prova, como Deus sustém-lo a você, como Deus sustém-me, como Deus trabalha no processo de justiça para todos aqueles que confiam em Deus, para todos aqueles que foram convencidos e foram levados a arrependimento, estão no processo de reconciliação e estão caminhando, no processo de santificação, que é um processo onde Deus mesmo tira-nos da carne, no processo convence-nos, leva-nos a arrependimento, descreve verdadeiramente quem somos nós na carne, por que nós pecávamos, por que nós chegamos ao ponto do resgate, porque nós éramos chamados criação inimiga de Deus, Santiago 4:4. E esta mensagem vai para 3 tipos de pessoas. Para 2 tipos de pessoas em uma religião, que é a religião do mundo, onde está o dinheiro, onde as doutrinas e os rituais mundanos, são os fatos que levam a essa criação inimiga a ser inimiga de Deus. E dentro dessa religião mundana, onde Deus não é acreditado, onde Deus não é respeitado, onde Deus não é nem sequer tomado em conta como o criador dessa criação inimiga de Deus, Santiago 4:4. Aí, nessa religião, há 2 tipos de gente. A gente que tem a necessidade de encontrar-se com seu Criador, que tem a necessidade de um encontro verdadeiro com Deus e que tem a necessidade de ser sustenido, de ser guiado por Deus. E aqueles que dentro dessa religião, confiando no diabo, confiando no dinheiro, confiando em sua inveja, em sua avarícia, sua vaidade, siguen fazendo danos sem o mais mínimo temor a Deus, seu Criador. E esta mensagem é para eles 2, dentro da religião do mundo. E para os religiosos que levam que levam uma vida de hipocrisia, uma dobre vida, uma vida onde tem a Deus na boca, mas seus fatos são completamente rendidos ao mundo. Para estes 3 tipos de gente, 2 é na religião do mundo e um tipo de gente, que são os religiosos,
cobertas em todas as religiões, feitas por homem. E hoje, nossa palavra está, a palavra do Espírito Santo hoje é: a vingança é minha, eu pagarei, diz o Senhor. A vingança é minha, eu pagarei, diz o Senhor. E começamos a ler sua palavra, onde ratifica essa palavra que o Espírito Santo deu-me ontem, creio. Diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E falamos também no Salmo 23, 5 e 6, da promessa de Deus para seus filhos que sigam firmes por a graça de Deus, confiando na justiça de Deus. Prepararás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, diz o Senhor. Outra palavra muito importante que descreve a essência do que é Deus, a essência do mensagem de Deus, está em Isaías 41, do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim o Senhor: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-las, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. E te digo: não temas, eu te ajudarei. Quando nós vamos à palavra e Deus fala-nos claramente que a vingança é dele. Aqui Deus tem umas frases claves para você, meu irmão e minha irmã. Quando Deus disse: mas dai lugar à ira de Deus, Deus está-te a dizer: calma, meu filho. Não hajas como o inimigo quer. Você que foi enganado, você que foi roubado,
você que foi tirado da honra, desonrado e humilhado, você que foi difamado, você que foi enganado, você que foi vituperado, você que foi perseguido por anos. Você está nas mãos do justo juiz, que é Deus. Quando você foi convencido de seu pecado, quando você foi convencido de sua essência na humanidade, quando você foi chamado, apartado, é porque Deus tinha e tem um propósito com você. Quando nós analisamos o fato do processo de reconciliação com Deus, do processo onde Deus adquire-nos pelo seu convencimento através do Espírito Santo, pela sua vontade em levar-nos a nós, em nossa carne, e tirar-nos da carne para ser levados espiritualmente, e na porta que abre Deus através de seu Filho Jesus, e começar a viver uma vida em completa submissão, em completa rejeição do que éramos antes. Não porque nós somos fortes, ou porque nós somos. Tudo é recebido por a graça. Por a graça, porque há um propósito em Deus para você e para mim. Porque o processo de reconciliação é muito mais que puras palavras, que religiões, que dogmas e doutrinas. É um estilo de vida em completa rendição, obediência à essência do que é Deus. Aí Deus começa a trabalhar com você e comigo, porque eu sou o testemunho vivo da realidade. Agora mesmo, hoje, eu estou em um ataque incrível do inimigo. Um ataque que foi avisado. Um ataque que foi completamente profetizado. Estritamente diagramado, descrito por Deus ante mim. E é aqui a clave de qualquer processo que você esteja a passar. Porque parte do processo de crescimento em Deus. É parte de você entender que os processos por os quais você está a passar hoje têm um propósito perfeito em Deus. É por isso que quando Deus abre-nos, por sua graça, a oportunidade de conhecê-lo de coração, espírito, alma, Ele tira-nos da carne, leva-nos primeiro a aceitar a Jesus, a rocha da fé, seu Salvador, como a única porta que leva-lo a você a uma interação com seu Criador, com Deus. Quando você aceita Jesus de coração, depois que foi completamente convencido e convencida e levada a arrependimento e levado a arrependimento, Deus imediatamente entrega seu coração a Jesus, que está à direita do Pai,
fazendo o quê? Justificando-lo. Porque Jesus foi carne. Jesus está aí entendendo seu processo e transmitindo ao Pai como justificador ante você. Quando Deus entrega seu coração, o primeiro que faz Deus é abrir o discernimento espiritual, donde mostra-lhe claramente o mistério da salvação, o mistério da reconciliação com Deus, o novo pacto. O novo pacto que foi feito através de seu Filho. E Deus ensinando-lhe que Ele é amor, misericórdia e justiça. Deus mostra-lhe a você seu amor ao ponto de entregar seu Filho. Foi Deus mesmo que fez-se carne através de Jesus e se entregou como sacrifício vivo por você e por mim. Assim, Deus descobre também a grandeza do pecado original, que somente Deus poderia aplacar sua ira. De aí você é descoberto no processo, no mistério da redenção. Entende o preço que foi pago por você e por mim. Entende a magnitude do que Deus em frente do pecado. Compreende a majestade de Deus em frente do pecado. Quando Deus mostra-lhe seu amor, sua misericórdia, sua justiça, você entende que não há nada nem nadie que possa lhe atingir quando você está rendido em completa obediência ao Pai. Deus é pureza, justiça, verdade e fogo consumidor. É aqui que você entende a palavra que Deus disse claramente: mas dai lugar à ira de Deus. Deus não fica com os braços cruzados contra aqueles que estão a atingi-lo a você de uma ou de outra maneira. De fato, é a única justiça verdadeira que seus olhos vão a ver cumprir em Deus. Quando você é convencido, você é bautizado com o Espírito Santo. É aí que verdadeiramente recebe o amor de Deus. É aí que você compreende, entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas. É aí que você compreende, entende que Deus amou a você em uns limites que sobrepassam qualquer entendimento humano. É aí que Deus revela-te sua verdadeira essência. Essa essência é no amor que Ele te dá, é no amor que você sente por Ele sobre todas as coisas. Um amor que vai por encima de sua condição humana. Um amor sobrenatural. Um amor por igual para todos. É aí que se cumpre esta parte da palavra de Deus que diz: mas dai lugar à ira de Deus. E como você dá lugar à ira de Deus? Você agindo com amor,
você agindo exclusivamente pela revelação de Deus contra aqueles que difamam-lhe, contra aqueles que maltratam-lhe, contra aqueles que perseguem-lhe, porque não perseguem a você, mas perseguem a Deus. Porque quando Deus adquiriu você, através do sacrifício de Deus, já você, meu irmão e minha irmã, é possessão completa de Deus. É chamado filho de Deus. É Deus mesmo que toma controle de sua vida. É Deus mesmo que se encarga de fazer-lhe justiça, de levantá-lo donde você foi humilhado, de levantar a verdade sobre a mentira, de pagar como Deus sabe pagar, com justiça, sobre aqueles que não têm temor de Deus, sobre aqueles que não se rindem a Deus, sobre aqueles que pensam que têm o direito de maltratar, de mentir, de agir em contra de Deus. Quando você é revelado por Deus mesmo, por Espírito Santo, você recebe um completo controle. Você rinde-se a Deus e deixa cada situação em mãos de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Não é a justiça como você quer-la. É melhor do que você quer-la. É uma justiça verdadeira. É uma justiça de oportunidades. Porque Deus, aqueles que perseguem-lhe, vai dar oportunidade de arrependimento, porque você e eu um dia fomos pecadores. E seus inimigos necessitam e vão a ter de Deus uma oportunidade de arrependimento. Essa é a essência do que Deus ensina-nos. Por isso, Deus disse-lhe hoje: não tome nenhuma ação contra seus inimigos. Eu conosco quem não quer-lo. Eu conosco quem envia-lo. Eu conosco as intenções do coração da pessoa que está perseguindo-lo por anos, mentindo, fazendo toda classe de bagunça em contra de você. Deus não está ajeno do que você está a viver, mas você foi salvado por Deus, foi resgatado e você é uma criatura nova em Deus, não de boca. Porque o que o Espírito Santo toca, transforma, não volta atrás jamais. Quando você entende o agir de Deus em completa obediência, você sigue centrado no propósito. Qual é o propósito? Deus tem um propósito com você. É um propósito estricto de servir a Deus, de agir de acordo como seu Pai criou-lo a você. E o primeiro propósito é amar aqueles que fazem-lhe dano. É pedir por aqueles que fazem-lhe dano. É pedir por aqueles que enganam-lo, que difamam-lo, por aqueles que dizem ter a Deus e pelas suas costas falam mal de você. Por aqueles que sem nenhum temor a Deus falam de seus irmãos,
como se foram juízes, como se foram determinados a julgar a pecadores, tão pecadores como eles. Mas em você, Deus faz a diferença. Porque o que tem verdadeiramente o Espírito Santo obedece a Deus, fala de Deus, age como Deus quer. Por isso, no processo de reconciliação com Deus, Deus ensina-te claramente o que é caminhar em santidade. O que significa verdadeiramente ser criado baixo a imagem e semelhança de Deus. A imagem em perfeição, o que significa que você age estritamente como seu Pai revela-lhe, porque mantém-se em completa comunhão e porque Deus, os cambios que está a fazer em você são palpáveis, são desfrutáveis, são verdadeiros, fáticos. Não são meras palavras. Porque quando o Espírito de Deus está verdadeiramente dentro de você, não há maneira que você faça algo em contra de Deus. Você é revelado quem é Deus. Porque quando Deus bautiza-lhe com sua presença, é a presença de Deus que está completamente em seu coração. Não é mais você. Eu não vivo mais, mas vive Cristo em mim. Jesus, a porta para ter uma relação com o Pai, com o Criador, demonstrou claramente, faticamente, qual é o Evangelho e no estilo de vida que levou Jesus. Não é recordá-lo, porque se você recorda-lo é porque não o tem no coração. Não é decir-lo de boca, é sentir-lo. E da única maneira que você pode sentir-lo é tendo o Espírito Santo. Não há outra. Por isso Deus hoje fala claramente: a vingança é minha, eu pagarei. Para aqueles que dizem ter a Deus, que não veem a Deus, mas que pregonam ter a Deus, mas agem com mentira, com inveja, com traição, desvirtualizando a verdade de Deus e falando com suas ações mal de Deus. É a Deus que toca sua justiça, não é a você. Quando Deus aqui em Romanos 12 fala, mas dá lugar à ira de Deus, é que você fique em completa obediência, em oração, quando você seja atacado. É um processo de crescimento. Não importa o que valham a fazer com você. Você tem que entender que você sirve-lhe a um Deus de verdade, a um Deus rigoroso, a um Deus de justiça. Você não deve importar o que o mundo pense. Você deve estar centrado no que Deus sabe de você. É isso que leva a manter, por a graça do Espírito Santo, uma comunhão verdadeira com Deus. Não está em suas mãos
tomar vingança. Não está em suas mãos defender-se contra a injustiça e a mentira. Está em suas mãos obedecer a Deus, porque Deus está no céu, está vendo com que intenção é feito a ação contra você. Você tem um justificador, que é Jesus. É seu advogado, é o qual justifica-lhe a você. Deus é onisciente e onipresente. Deus ouve o que você não pode ouvir. Deus olha o que você não pode olhar. Deus está nos lugares onde se maquina ações contra você. Mas Deus é justo e tudo o que você pode ver que está sucedendo em contra de você, alegre-se, porque é uma confirmação de que você está no caminho correto com Deus. Alegre-se. Tudo que você possa ver que está passando em contra de você, está agindo em completo favor de você. Suas ações de obediência a Deus ratificam que você tem a Deus em seu coração. Em você não está julgar. Em você está obedecer a Deus, porque essa justiça que você sente, que você palpa, é a mesma justiça que é igual para todo mundo. Para aqueles que vão a receber a justiça de Deus, pida a você justiça para eles. Que Deus faça-lhe justiça e que leve-los como um dia levou-lo a você a compreender e arrepender-se. Porque se eles continuam com sua religiosidade, legalismo, falando de um Deus que não existe, falando de um Deus feito por o homem, vão a levar a verdadeira justiça de Deus sobre eles. Não está em você, não está em mim tomar ação. Em nós é tomar ação em obediência. Deixar-nos levar completamente por o Pai. Deus leva-lo no processo nas mãos. Deus revela-lhe. Deus dá-lhe intuição. Deus dá-lhe percepção. Deus dá-lhe discernimento. Deus revela. Você, com só ter a essência do Espírito Santo, e não se engane, já você tem em você amor, misericórdia, domínio próprio, bondade. Não se engane. O inimigo vai tratar de dizer que você não o tem. Você o tem, porque essa é a essência da semelhança de Deus. São os frutos do Espírito Santo que já foram depositados em você. O dia que você foi perdoado por Deus. Esse dia que o Espírito Santo levou-lo a arrependimento, esse dia você recebeu o Espírito Santo. Recebeu a essência completa do que é Deus.
Por isso, meus irmãos, espere em completa obediência, sabendo, entendendo, pela revelação do Espírito Santo, que você está no caminho correto da vontade de Deus para você. Quando Deus faz justiça, creia-me, meu amigo, que você vai ver a justiça de Deus sobre aqueles que fizeram-lhe dano, que não se arrependiram e que seguiram em contra de Deus. Você vai ver a verdadeira justiça de Deus. Não a justiça do homem, a justiça de Deus. Uma vez mais, o Espírito Santo fala-te hoje: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou, eu nunca me vou, é porque posso buscar-te esta noite. E se você não tem as contas arranjadas comigo, você vai ao inferno. Aqueles que estão fazendo dano, a sabendas que estão fazendo dano, o Espírito Santo diz-lhe a eles: eu estou a olhar, eu estou a ver, eu estou a ouvir. Arrependa-se do que você está fazendo, antes de que seja tarde para você. Deus abençoe a meu irmão, minha irmã. Boa noite.